E quero chamar agora 4 excelentes parceiros e o meu sócio Marcos para conduzir esse hot seat com ele de perguntas. Espero que vocês tenham anotado. Perguntas, se ainda não fizeram, façam, tá? Porque enquanto eles respondem uma pessoa, às vezes você faz a sua na sequência e tudo mais. E vai ser um espaço reservado, um momento reservado 100% para isso. Beleza? Fechou? Sim ou não? Então bora. Salva de palmas para os nossos 4 parceiros e para o Marcos, por favor, e bora lá. Tamo junto. Voltamos. Muito bom ter você com a gente nesse evento também. Acho que ninguém agradeceu por você aqui hoje. Ó, vou trazer aqui para bater um papo 4 grandes players que a gente tem dentro da Logs. O Gustavo, a Andressa, o Rafael e o Anderson, para a gente poder bater um papo aqui. E esse momento, é igual a Rafa falou, não sou eu, nem eles, é vocês que vão direcionar o que vai acontecer aqui, é vocês que vão mandar as perguntas. Eu falei para eles que eu ia combinar, a gente combinou uma pergunta, vou fazer uma pergunta para cada, mas quem manda aqui sou eu, então não vai ser assim mais. Mano, vocês que mandem onde vocês quiserem. Então, o microfone, boa. Então, a gente escolheu a dedo alguns parceiros nossos para estar aqui com a gente hoje, batendo um papo. Pessoas mais próximas também. E nada mais especial do que dividir isso aqui, dividir o palco com as pessoas que trouxeram isso aqui, que evangelizaram esse negócio e carregam essa plataforma junto com a gente, que vendem, que evangelizam, que defendem, acreditam no que a gente faz. Então, eu escolhi os 4 especialmente por ser parceiros próximos que a gente tem. E eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar cada um se apresentar primeiro, falar o que quiser falar, deixar um recadinho para a galera, depois vou abrir para a galera começar a perguntar e a gente vai soltando pergunta no peito deles. Vamos começar pelo Gustavo, que ele gosta mais. Ah, é? Pessoal, meu nome é Gustavo, sou de Minas, deu a perceber, né? Meu jeito é... Quem é de Minas aí? Aô, Minas Gerais! É bem específico, né? Meu jeito é assim, eu costumo falar que eu sou o cracudo do digital. Meu jeitão é simplão, eu gosto muito de passar essa visão do que eu sou mesmo. Tem a galerinha minha aí, né, do FDX, salve, da minha comunidade. Pessoal... Com esse tanto de aluno que você tem por mês, se não tiver uns 30 caras aqui dentro, é loucura também. 30 não, acho que tem uns 12, tem? Levanta a mão aí, se tem uns 12, ó, ali. Uhul, dá um grito aí, gente. Pessoal, tô com a Logs, né, fechado, não só com a Logs, mas com todo o grupo aí, graças ao Marcos, graças também ao Rafael, ao Samuel também, né, dessa parceria. E, assim, bem breve, além da parceria que a gente tem com a Logs, eu quero agradecer também os produtores parceiros, que, graças a Deus, são pessoas que me ajudaram a evoluir muito, principalmente a Andressa, tá? Mãe de todos. A Andressa é a mãe de todos. Mãe de todos, está aqui, ó. Quando tudo era mato. Quando nada existia, só existia Andressa. E hoje, graças a Deus, a Logs, né, me proporcionou a sair de um problema muito grande que um dia vocês vão ter a oportunidade de eu contar aqui para vocês. Vou passar aqui. Calma aí. Passa para a Andressa. Eu quero fazer uma pergunta para a Andressa, para a gente começar bem. Andressa, cash on delivery ou PF delivery? Cash on delivery. Tá. Se quiser se apresentar agora. Estou fechada com a Logs, né? Então, primeiro, boa noite, pessoal. Meu nome é Andressa. É um prazer estar aqui com vocês, poder compartilhar um pouquinho aí do nosso conhecimento. Um pouquinho para frente. Eu comecei com a Logs em 2023, acho que foi em maio de 2023, que a gente fez a primeira venda lá. E agora, em menos de 2 anos, né, já foram quase 14 milhões de faturamento. E tem bastante... Acho que o pessoal não ouviu. Quase 14 milhões, a gente está chegando lá. Amanhã eu vou receber plaquinha. E agora a meta é 10 milhões sacados da plataforma, né? Esse é o próximo objetivo. Cada 6 meses, né? Eu não falo tão bem que nem o Gustavo, gente, que eu tenho um pouco de vergonha. Mas acho que tem bastante gente aqui que eu conheço também, que já passou pela minha mentoria, ou que já entrou usou a minha mentoria como porta para entrar no mercado. A gente acaba fazendo muita amizade. O Gustavo também é um amigo. Eu estava até conversando agora com ele. Ele lembrou uma conversa que a gente teve no direct e falou que, a partir daquela conversa que a gente teve, foi incentivo para ele entrar de cabeça no mercado. E é muito gratificante para mim poder ouvir relatos, assim, saber que a gente está ajudando de alguma forma, né? Que a gente pode transferir um pouco do nosso conhecimento. Quem nunca passou pelo funil da Andressa, dos produtos dela, para dar uma olhadinha, é maluco. Gente...
Quem nunca passou, que atira o primeiro pedra. Eu acho que 70% dos produtores que estão aqui deram uma passadinha. Só um... Aí não tem como tirar a dúvida, né? Você só compra, você fica no grupo, você põe um WhatsApp que não é o seu e deixa lá para você ver o movimento. A Andressa, igual ela falou, a Andressa está com a gente tem muito tempo, desde o início do mundo. Foi uma pessoa que não entendi a risada, não. Que acreditou na gente bem no início. Ela entrou para um treinamento nosso, bem antigo, bem barato na época. E ela, obviamente, se despontou, cresceu pra caramba, é a top 1. Não, é indiscutível. Qualquer pessoa no Brasil que usar a palavra falar eu sou o top 1 do Cash on Delivery, tá falando uma asneira sem tamanho. Top 1 do Cash on Delivery no Brasil, Andressa. Ninguém hoje no Brasil é maior que a Andressa no Cash on Delivery. Então, qualquer outra pessoa que vier falar, ai, mas top 1 sou eu, ai, eu sou o que mais vende, meu irmão. Dá uma seguradinha. Tá? Top 1 sentado ali na cadeirinha da direita ali. Deixa. Passar pro próximo agora. A voz dele, prepara. Não sou locutor, tá? Gente, novamente, prazer, meu nome é Wenderson Bertoldo, tá? Sou de Mato Grosso do Sul, capital, Campo Grande. Tem Mato Grosso do Sul aqui, gente? É um pouquinho, né? Bigaton é... Tem 4. Bom, gente, comecei no mercado tem pouco tempo. Sou bebê ainda nesse mercado, mas em pouco tempo eu já fiz muito. Eu saí do CLT no final de 2023, dia 26 de dezembro, pós-Natal. Estava cansado, né, de ser mais uma pessoa frustrada dentro do mercado do CLT. Era vendedor de automóveis, meu último emprego foi na Jaguar Land Rover. Não ganhava pouco, ganhava bem, não sou aquela pessoa que fala minha vida foi transformada pelo marketing digital. Na verdade, ela está sendo transformada. Mas o CLT me trouxe muita coisa, e muita coisa que eu aprendi no CLT, eu aplico dentro do digital. Talvez isso seja um grande diferencial para eu conseguir multiplicar tão rápido, em tão pouco tempo. Eu quero agradecer a Logs, ao Rafael, ao Marcos, por ter dado a oportunidade de eu participar dessa comunidade, porque lá em julho, aproximadamente, do ano passado, eu estava no trabalho do digital vendendo produto físico convencional, que era o cliente pagar antecipado para receber depois. E esse mercado, no início, quando eu entrei em janeiro de 2024, estava vendendo muito. Eu consegui bons resultados, só que chegou um momento que meu resultado começou a cair. E eu trocava funil, trocava nicho, trocava de tudo, mas os resultados continuavam caindo. Eu falei, cara, eu vou ter que me render ao Cash on Delivery. E foi nesse momento, em julho para agosto de 2024, ano passado, que eu conheci a Logs. Realmente entrei de cara, rompi meu medo, mandei produtos para todos os centros de distribuição e meus resultados multiplicaram pelo menos aí por 4, 5 vezes mais, e eles não param de multiplicar. E se não fosse o mercado de Cash on Delivery que o Rafael trouxe para o Brasil, eu não sei qual que teria sido o passo. Obviamente que eu teria vencido da mesma forma, mas o Cash on Delivery fez a minha operação cada vez estar mais escalada, continua escalando, e obrigado por vocês me darem um suporte de excelência, porque eu acho que o suporte de excelência não só para mim, mas também para a minha comunidade, faz com que a gente se mantenha nesse mercado cada vez maior. Uma coisa que a gente sempre fala, que a gente sempre reforça, a gente pode não ter o melhor suporte, isso a gente sabe disso. Só que a gente entrega o máximo que a gente consegue também para fortalecer o ecossistema de vocês. Eu sempre defendo a bandeira de que a gente só ganha quando vocês ganham. Se vocês não rodam com a gente não ganha. Se vocês não têm resultado, a gente não tem. A gente é ciente e a gente sabe dos problemas que todas as operações têm. A nossa não é diferente de nenhuma outra, vai ter problema também. Só que a gente está tentando sempre trazer a melhor solução de uma forma mais rápida, baseado no que a gente ouve de vocês que estão aqui. Então, são vocês que apontam os problemas e a gente tenta resolver. Mas sempre pontuando que a gente só ganha se vocês ganharem. Que não é o tigrinho, que a gente ganha no prejuízo. Entendeu? Eu só ganho se você ganhar. Se vocês não crescerem e não venderem, a gente não existe. Então, tudo que a gente faz sempre é voltado em a gente tem que trazer melhoria contínua, a gente tem que entregar o melhor que a gente consegue para vocês, por isso que a gente traz essa proximidade. Tem muita gente que está no WhatsApp, tem gente que está no WhatsApp do Rafa, outras pessoas, gerentes e tal. Eu tento o máximo possível entregar esse tempo para vocês, que eu sei que ajuda, e da mesma forma ajuda a gente também, que eu estou ouvindo em tempo real as reclamações de vocês, ouvindo os elogios também do que funciona e não funciona, e também ao mesmo tempo eu consigo, através de vocês, é uma coisa muito doida, porque são vocês que mostram como o mercado está, não é gente?
A gente não está mais igual estava antes, na ponta da lança do mercado, no campo de batalha o tempo todo. São vocês que estão no campo de batalha. Então, basicamente, eu posso falar para o Marcos, a minha função ali dentro é entender o que vocês estão fazendo, como está o caminho que o mercado está indo, para a gente poder trazer solução para isso. Então, sem vocês atuando todos os dias, a gente não consegue nem trazer melhoria. Então, a gente vai fazer, né, e vai continuar fazendo o possível para poder ter vocês mais perto e fazer vocês terem resultado. No final, eu vou repetir de novo, a gente só ganha quando vocês ganham. Então, a gente tem que continuar executando isso aí. Agora está com você a bola. Boa noite, galera. Prazer, meu nome é Rafael Bonfim. E falar bem breve aqui, mais ou menos, como que eu comecei no digital. Dia 1 de janeiro de 2023, eu falei, cara, eu vou entrar no digital de cabeça e vou fazer isso aqui acontecer. Como várias pessoas já devem ter tentado aí, tráfego direto, várias coisas, e eu não tinha resultado. Fiquei ali 3 meses quebrando a cabeça, inclusive lá em 2023 eu já conhecia logo, só que eu não foquei realmente ali, até porque não tinha uma estrutura de como eu seguia, eu não sabia como eu ia fazer. Eu tinha um objetivo, né? Eu queria fazer R$10 mil por mês. É o que eu queria fazer, para mudar a minha vida. R$10 mil mudaria minha vida totalmente, eu tenho certeza que mudaria a vida de várias pessoas aqui. E fui atrás, entendeu? Comecei como afiliado, comecei a vender, tentei direto, não deu certo, fui para o X1, realmente me encontrei ali. E, cara, eu vou falar a verdade assim, quem não roda X1, principalmente para quem está começando, cara, aproveitem essa onda. Cara, é muito assim, não é fácil, mas depois que você aprende, se torna simples. E ainda mais essa questão de cash on delivery. Vocês estão com uma oportunidade imensa na mão. Ferramentas que lá no 2023 não tinha, hoje tem. Automações, cara, assim, coisas sensacionais. E comecei ali, comecei a ter resultados. Né? Gastei mais de R$15 mil, nunca tinha vendido nada. Minha primeira venda foi R$35. Gastei 15 mil para fazer 35. Aí você imaginou se eu tivesse desistido. Mas na verdade eu não tinha outra opção. Eu falei, cara, isso aqui vai dar certo. Quase deu ROI. Oi? Quase deu ROI. Quase. 15 mil para fazer 35. E tem gente que entra no digital, às vezes gasta R$500, desiste, porque gastei 500. Você sabe, né? Gastei R$500, vou parar. Você imaginou se eu tivesse parado? Entendeu? E aí continuei, foi indo, até comecei a ter resultado de fato. Faturei, sei lá, se for somar como afiliado, acho que foi 2 milhões. Como afiliado. Que é bem difícil, né? Que é bem difícil. Muito difícil. Entendeu? E depois acabei me tornando produtor, tem até meu sócio, Gustavo, ali, que na época ele ganhava bem pra caramba. Ele ganhava 10 mil por mês, já trabalhando numa empresa lá. E eu falei, cara, bora esse negócio, bora. E o povo, ele mesmo não queria ir. Tinha muita gente que chamava de doido. Ah, você é doido para ficar num domingo ali, igual enfiado nesse quarto, você é doido. Muita gente falava. E mesmo assim, continuei. E simplesmente o que você tem que fazer, galera, é mentalidade. Pegar, focar em uma coisa e fazer até dar certo. E aproveitar essa oportunidade do mercado. Porque o mercado, cara, o digital é muito louco, muda muito rápido. Entendeu? É aproveitar essa oportunidade. Eu falo principalmente para quem está começando, cara, começa na Logs ali, que é muito mais fácil de vocês converter, de vocês venderem ali. Entendeu? Cara, a principal objeção do mercado é pagar na entrega, já quebra isso de cara, certo? E às vezes falar de mim é fácil. Beleza, Rafael, você foi, conseguiu, faturou tantos milhões, mas, por exemplo, eu tenho afiliados aqui com a galera que está ali, ó, lá tem umas 10, 12 pessoas ali, ó. O cara veio de caravana, né? Alugou uma van. Pô, tem afiliado ali que já faturou mais de 500 mil, tem afiliado que faturou mais de 1 milhão. Por exemplo, tem a Fran, minha namorada, ela entrou, também já tinha tentado de tudo no direto, começou no X1 e já faturou mais de 1 milhão. Então, é um poder incrível, galera. Se tiver a oportunidade, é só focar. Não é que não dá certo, na verdade, só vai dar errado se você parar, não, entendeu? Se você desistir. Então, esse recado é mais para quem está começando, quem não tem resultado, quem está vendendo pouco, não desiste. Faz até dar certo. E muda a mentalidade. Principalmente para quem vou entrar para fazer uma renda extra. Cara, não dá. Você tem que entrar para a sua vida mudar. A partir do momento que você mudar a sua mentalidade, fazer o que tem que ser feito de fato ali, até dar certo, vai chegar uma hora que você explode, cara. Quando você para de enxergar como uma renda extra e começa a enxergar de uma forma que é, de fato, cara, eu vou usar isso aqui para transformar minha vida, você consegue. Enquanto você enxergar só como um passatempo, vou pôr pouca energia, vou usar pouco tempo do dia, cada vez vai se tornando mais distante. Cara, quer usar como uma renda extra para fazer R$1.000 a mais por mês? Vai tranquilo. Mas se você quiser dar passos maiores, você tem que encarar como uma coisa séria, igual que trabalho ou qualquer outra coisa. E era aquela coisa também até que, acho que é Denis, né? Falou. A questão vocês têm que mentalizar. O primeiro evento que eu fui foi no final de 2023, fui no evento lá. E eu falei, cara, um dia eu vou estar lá em cima. Como que eu vou estar? Não sei. Entendeu? E hoje estou aqui. É um negócio muito louco. É negócio de você escrever aquela carta também, você escrever, você mentalizar, você ver que lá... Você não precisa saber como que você vai fazer, você só tem que começar
e fazer até dar certo. Mas é isso. Boa. Vou fazer o seguinte. Eu vou abrir para a gente fazer uma rodadinha de pergunta primeiro, deixar a galera tomar a decisão, aí eles perguntam o que eles querem. Aí a responsabilidade é de vocês, não é minha mais. E depois eu faço mais umas perguntas para vocês e a gente fecha com mais rodadinha. A gente está com bastante tempo. Alguém quer fazer alguma pergunta? Alguém quer começar? A gente tem 4 caras aqui de 7 dígitos, tá bom de responder. Deixa eu começar pela Tatiele ali. Ó. Começar pelos outros conhecidos, eu já pulo para cá. Ó. Oi, gente. A minha pergunta é para o Anderson. Eu fiquei sabendo que seus criativos são bem famosos. Qual que é o segredo aí? Conta pra gente. Dizem que o criativo é 80-20 da operação, né, Marcos? Tem a Isso é regra, real? né? Você tá um criativo de ficar milionário. E eu não canso de testar criativo. Mas testar criativo todo mundo testa. Fazer criativo todo mundo faz. Mas e o processo de construção? Será que todo mundo sabe fazer? Eu, no início, era a minha pior dor, sabia, Marcos? Era a pior dor. E eu acredito que a dor da maioria das pessoas é você ter um criativo que realmente venda, porque realmente é o que vai trazer o lead qualificado para dentro do seu funil, é o lead que você vai trazer e ele vai ter poder de compra e vai facilitar a escala de vocês. E eu via que todo mundo estava numa onda aí de usar criativos... Usar o Drauzio Varela? Usando os famosos. Enfim, eu nem vou entrar nesse detalhe, porque ninguém é santo. Eu não vou falar que eu sou santo, mas eu precisava arrumar um rumo. Falei, cara, eu estou vivendo desse mercado aqui, e se a casa cair? Eu precisava encontrar algo que, a longo prazo, não me gerasse problema, me gerasse escala e mais resultado. E coisa que ninguém faz, eu precisava fazer. E foi quando eu me conectei, o networking trouxe para mim esse conhecimento de eu aplicar dentro do WhatsApp. Eu pensei assim, bom, se tem a galera do Direct Response que consegue escalar tanto usando pessoas reais, estúdio, edição cinematográfica, copy, realmente copy feita por profissionais, por que eu não posso fazer isso para dentro do WhatsApp? Por que isso não vai funcionar dentro do WhatsApp? Ninguém faz, eu vou começar a fazer. E custa caro, não é barato. Não é barato porque hoje nossa operação, a gente contrata profissionais, atriz, atores, e hoje eu tenho meu estúdio, hoje eu tenho videomaker, hoje eu tenho uma equipe de edição, hoje tem todo o meu processo automatizado para que eu consiga ter muitos criativos para testar muitos criativos. Você tem uma rotina longa de gravação, né? Porque eu vejo que semanalmente vocês gravam. É muito, é muito. E criativo a gente tem que testar o tempo todo. Não é só porque eu tenho um mecanismo diferente do mercado do WhatsApp que eu não preciso ficar testando. Porque não é sempre que a gente acerta. Na verdade, a gente acerta em média de 20%. A cada 10 criativos que eu consigo lançar, eu consigo validar no máximo 2. Só que desses 2 que eu valido, eu consigo fazer diversas variações e faço deles infinitos criativos. E não só isso, mas meus criativos são exatamente andar numa linha onde poucos andam, onde eu não tenho concorrência, onde eu não passo por problemas que a maioria passa. Que é o quê? Rejeição de criativo, custo do lead barato, entre outros problemas. Hoje o custo da minha operação de lead, não só meu, mas tem mentorado meu que paga menos de R$1 em lead, não é só o Anderson, mas eu tenho mentorados, na maioria acontece isso, que eu disponibilizo, porque se você ouvir eu gravando tanto, é porque não é só para mim. É porque eu também tenho meus mentorados que eu acolho e não deixo eles se preocuparem. Quantos por cento da sua operação hoje é afiliado? Oi? Quantos por cento da sua operação vem de afiliado? Cara, hoje minha operação está em média de 40% afiliados, aproximadamente, 40%. O restante é da minha operação interna. Inclusive, saí do home office, não saí do home office, fiz uma transição onde eu tenho home office e agora também estou com o meu escritório físico, com telemarketing. Enfim, eu entendi que criativos com pessoas reais vai me trazer pessoas com mais poder aquisitivo e pessoas com nível de qualificação maior e pessoas que também têm o alfabetismo melhor para eu conseguir converter, gerar mais credibilidade e atingir a fatia de público que a maioria não consegue atingir dentro do WhatsApp. Nossa. Esse é muito doido com o que o Anderson falou, porque eu sempre defendo a teoria que você está um criativo de ficar milionário. Por quê? Porque em 2021, eu e o Léo, meu sócio, está ali, a gente teve um criativo específico num produto que vendeu 1 milhão no mês. Um criativo vendeu 1 milhão.
Então, a nossa rotina de criação ela é bem... Até nos infoprodutos, em produtos, nossa rotina ela é muito grande de gravação. A gente grava lotes de 20, 30, 40 anúncios. E não para. Tipo, faz parte, é igual a responder o lead todo dia no WhatsApp, a gente grava sempre. Tive ideia, grava, tive ideia, grava. Então, eu uso muito essa mesma estrutura que o Anderson usa. E, cara, criativo é em lote. É em lote. Não adianta. Satura, galera de copia, você sabe isso. Pior é que, infelizmente, tem gente que ainda acha que vai pegar criativo no Drive, que está lá de produtor, vai subir e vai conseguir vender. Né? O que a gente sempre fala, a gente entrega criativo pronto, que o iniciante completo ele quer subir e a gente entrega a estrutura pronta. Mas sempre mostrando que ele precisa fazer os deles, que ele tem que diferenciar no mercado. Ele tem que... Aí, N benefício em cima disso. Mas pegar o que está pronto e copiar, porra. É igual eu falo para os caras, não adianta pegar, olhar a página, vou pegar o produto do Gustavo, vou olhar o que vocês estão fazendo, vou fazer igual. Não vai vender, velho. Porque não é o que você está enxergando, é o que você não está vendo. Se fosse só o que você está enxergando, é fácil, todo mundo copiava todo mundo. Mas o que você não está enxergando que a gente faz? É o que dá resultado para a gente. E você não sabe nem se a gente está tendo, não é? Sabe nem se está tendo lucro, os caras vão copiar um trem que não está funcionando. Então, copiar... Não, é loucura. Eu costumo falar com o pessoal o seguinte... Quem me acompanha no Instagram sabe que eu sou o cara do noturno. Eu chego no escritório 5 horas, 6 horas da manhã e vou embora, tipo, meia-noite. 25 horas, 20 horas de trabalho, 18 horas de trabalho, aquela historinha que vai para o digital, que você vai trabalhar menos. Até hoje eu não encontrei, não. Mas dá para ver que esse desgaste em você... Ele é... Aí sim... Tá, 20 e poucos anos? Porque rodou com pneu murcho, né? Cortou o cano no sol. Só retomando, né? A pessoa que acha que vai conseguir virar uma operação copiando toda a estrutura de criativo do outro, existe essa questão da quilometragem de horas. São 50 horas que a Andressa gastou para achar aquele modelo, são 100 horas que ele gastou para achar um outro modelo. Aí o cara vai achar que aquele momento ali vai resolver a operação dele. A gente já gastou dinheiro, já gastou teste infinito, e muitas das vezes não vira. Sabe o que eu acho mais doido nesse no cara que te copia? Que ele copia o que você fez. Não é o que você vai fazer agora. Ele só copia o passado. Exatamente. Copiar outro é copiar o passado. O que esse cara está fazendo agora, você não consegue saber. Você não consegue prever o futuro. Vamos para alguém? Eu achei um cara, esse aqui que estava mais... Cadê o... Aqui, leve nesse aqui que estava no aguardo. Fazer igual o programa de auditório. Seu nome, da onde você fala, sua cidade, sua idade. Magno, boa noite. A gente fala do Espírito Santo, Vila Velha. Cara, eu vou fazer uma pergunta um pouco diferente para vocês. Como que vocês convivem? Porque assim, a gente está no mercado já há uns 4 anos e graças a gente construiu muita coisa junto. Não vamos falar nossa vez de meta que a gente já teve, mas está, graças a Deus, no nível assim que... Enfim, como que vocês lidam com aquela questão da ânsia de ter com o tédio da conquista? Porque eu falo por mim, eu enfrentei algo muito pessoal referente a problema psicológico. Não tomo tarja preta, mas, enfim... Eu tive muito disso, de você vir, de absolutamente nada, você ganha muito dinheiro, carro, apartamento, Mustang, isso e aquilo, e você fala, porra, mas e agora? O que eu vou fazer? Minha família é bem estruturada, já dei tudo para meus pais, minha família, para tudo, está tudo legal. E a cabeça falta algo mais. Vocês chegaram a passar por isso em algum momento da vida, de tédio, de ansiedade, depressão, algo do tipo? Você tem filho? Tenho. Tem? Quantos? 1. Não, pode. Eu ia falar que eu vou complementar. É isso, cara. Então, assim, vocês já chegaram a passar por isso? Porque eu conheço muitos play grandes igual vocês, que falam, não, Magno, você não é maluco não, eu também passei por depressão. Aí você fala, porra, mas depressão por quê? Sou rico pra caralho, mulher gata do meu lado, carrão, apartamento, a porra toda. Sabe? Fala, é Deus que tá faltando. Vocês já chegaram a passar por isso ou é paranoia minha? Vou falar. Olha, eu não passei por isso... porque eu não fico contente com o que eu conquistei, assim, não é questão financeira, é de realização mesmo. Então, assim, por mais que a gente tenha conquistado tudo que a gente conquistou, né, que é um mérito não só meu, como de toda a minha equipe aí, porque a gente não faz nada sozinho, mas eu fico o tempo inteiro querendo fazer outras coisas. Assim, vou dar um exemplo. Todo mundo falando de Nutria na gringa. Eu comprei mentoria porque eu quero fazer isso. Eu não arrumei tempo ainda, mas eu quero. Vou dar um jeito de fazer. E não é só pelo dinheiro, é por querer fazer aquilo acontecer, de ver as pessoas tendo resultado com aquilo. Eu falo, eu também quero aprender, eu quero fazer, vou dar um jeito. Então, eu não me sinto confortável de achar que eu já conquistei ou que já cheguei no limite que eu poderia alcançar, sabe? Mas é mais relacionado mesmo a como é que eu vou dizer, satisfação profissional, assim, não a questão financeira. Mas você faz sempre uma renovação de meta, né? Ah, sim, a gente
dobra a meta. É culpa da minha irmã também, gente, porque a gente tem time de vendas e aí a gente vende bastante, aí ela fala, não, vamos contratar mais gente, e aí a gente enlouquece tudo junto. Vou falar no meu caso, tá? Meu caso é bem parecido com o da Andressa. Só que no nosso é muito mais... Eu sou um cara movido totalmente a desafio. Então, sempre que a gente vê que algum passo foi dado, e não é a gente que está dando esse passo, a gente tem vontade de dar o próximo passo. A gente já encabeçou o mercado várias vezes. E, no meu caso, eu sou movido 100% a objetivos de desafios próximos que eu tenho. Não tem essa... Para mim, não tem essa parada de... Ah, mas aí eu consegui o que eu queria e agora eu estou perdido. Meu irmão, não consegui nada. Nada, eu sou ninguém. Eu não sou ninguém, você é ninguém, ninguém está aqui ninguém ainda. Entendeu? A gente tem muito para conseguir ainda. Pô, me contento com o que eu tenho, tá beleza. Tá, no meu caso, eu ainda estou em busca sempre do maior, do maior, do maior, e de encabeçar o mercado que a gente vem buscando fazer nos últimos anos e continuar fazendo isso. Mas o que me motiva, Marcos, é legado. É tipo, eu quero fazer, eu quero deixar para trás. Não é só de dinheiro. É transformação, é resultado, é para inspirar outras pessoas também que querem conseguir. É bem papo de coach, mas é muito doido, porque é tipo, fazer com que... Pô, tem várias pessoas aqui que estão aqui que conseguem ensinar outras pessoas também. Então, às vezes, nem é só o dinheiro que é o objetivo final. Quando o dinheiro é o objetivo final, quando você conquista ele, aí beleza. Aí, tudo certo. Mas no meu caso, não é... No começo era dinheiro. E não é mais só o dinheiro, é mais o que a gente vai deixar aqui a longo prazo. Qual que é o laço disso aqui? Pô, tem caras do mercado, não vou citar não, mas tem caras do mercado que, se você pensa num mercado específico, você lembra do cara. Aquele cara foi o cara que criou o mercado. Aquele cara é um dos primeiros caras. Pô, você vai pensar em marketing no geral, em conteúdo, você não lembrar do Ícaro de Carvalho, você é maluco. Sim, quando você pensa em assinatura, você pensa de Ícaro, você pensa em Ítalo. Então é muito mais, no meu caso, construção de legado e deixar um rastro do que qualquer outra coisa. Então, pessoal, minha situação acho que é um pouquinho diferente de algumas pessoas. Acho que talvez algumas pessoas não viveu isso. Tomara que não, né? Eu comecei no digital, minha primeira venda foi no dia 12 de fevereiro de 2022, às 10h31, um boleto que foi cancelado, depois refeito, e aí foi pago. Foi chorado. Eu não esqueço esse dia, acho que todo mundo que fez a primeira venda já gravou o print, né? Até para fazer aquele storytelling no Instagram. Mas eu comecei com 3,5 milhões de dívida. Talvez você fale, pô, lá vem um cara falando de que a vida dele foi difícil. Eu já tive carro bom, já tive a oportunidade de ter mais de 1 milhão na minha conta, e aí eu quebrei. Quebrei uma empresa, até fico emocionado com isso. A minha futura esposa, vamos casar aí dia 25 de maio. Quase que eu esqueci, ó. Aí é um nervosismo. Aí é um problema. 24 de maio, ó. Ó, o nervosismo. Se Deus quiser, Deus permitir. E ela acompanhou esse processo e respondendo também a pergunta, né, do Magno, do Espírito Santo. Do Espírito Santo. Eu nunca, nesse momento que eu quebrei com esse valor, eu idealizava dinheiro, sim. Eu já tinha dinheiro, vivia um momento que queria mais, e depois que eu ressignifiquei e fui nos... Eu acho que nem é zero, né? Abaixo do zero, que as coisas melhoraram agora, que agora que a gente está construindo as coisas e tudo mais, que eu entendi o real significado da grana. E, tipo assim, foi um ano, praticamente 1 ano e meio, excluído da sociedade, que a minha cidade é um ovo, dentro de casa, eu e ela, eu estudando, isso aqui não funciona, é PLR, é não sei o que tem, é dropship, e vai para um, vai para outro. Cassino, não. Cassino. E aí a gente ressignificou muito essa parada da grana. Então, assim, tanto que eu vejo, a maioria das pessoas que me seguem no Instagram falam assim, cara, você tem um jeito diferente. O pessoal fala comigo, você parece que é nós, afiliado. Eu acho que é o jeito mesmo. Eu sou, assim, meio atrapalhado. Mas eu acho que o propósito também. Hoje, tudo que eu faço de grana, se for para montar um novo negócio, como a gente já tem, né, Marcos? Lógico que é para você faturar mais. Mas meu propósito está aqui, minha família. E, cara, tudo que está relacionado à grana é relacionado a esse propósito. E mesmo que essa grana não chegue, e eu consiga proporcionar uma vida digna, que seja tranquila, que eu possa dormir com a cabeça tranquila, né? Eu acho que isso, para mim, é suficiente. Tá? Chegamos no... Sabe o que é engraçado aqui? Que tem 4 pessoas com perfis totalmente diferentes. São 4 estilos de comunicação diferentes.
estilo, tudo é totalmente diferente. E eu, né? Eu sou tipo um personagem, né? No meio dos 4 aqui. Mas são caras totalmente diferentes, isso é muito bom. Mas sua vez, faz seu nome. Então, na verdade, eu praticamente estou vindo dessa situação, né? Estou praticamente assim, saindo. Porque a gente entra no digital, a primeira coisa era, meu objetivo era o quê? Que eu falei nisso, que era buscar ganhar 10 mil. E depois que você aprende, você vê que se torna simples, né? Fácil, simples. E você começa a conquistar as coisas. Você quer comprar um carro, você consegue. Você quer comprar um celular bom, você consegue. Então, o que eu percebi realmente, quando você corre atrás do dinheiro, velho, se o seu objetivo final for só dinheiro, vai chegar uma hora que não vai fazer sentido. Então, a partir do momento, eu acho que você tem que ter um propósito ali de vida, que nem eu acho que ele perguntou, você tem filho? O que vem na minha cabeça é minha filha e meus filhos, entendeu? Tenho 2, um de 13 e uma de 3 anos. Então, é fazer por pessoas que você ama, poder ajudar, poder proporcionar ali uma vida melhor. E o dinheiro, ele é consequência daquilo que você planta. Então, mesma coisa a questão de poder ajudar várias outras pessoas, passando um conhecimento, mentorado, poder transformar a vida de outras pessoas. Consequentemente, a sua vai transformando também. Agora, se você for só no objetivo do dinheiro mesmo, vai chegar uma hora aí que não vai fazer sentido. Então, eu venho saindo dessa fase, que chegou uma hora ali que, cara, eu não queria nem aparecer. Na verdade, eu não gosto de aparecer no Instagram, né? Mas eu saí de lançamento, eu falei, cara, não vou mais fazer isso aqui, velho. Falei, para, não vou. Só que eu sei que se eu parar, velho, tem muitas pessoas ali que eu consegui mudar a vida, e principalmente a minha família, se eu conseguir poder dar um conforto maior, poder, tipo, não, eu digo na questão não só do financeiro ali, mas poder ajudar quando precisa. Então foi isso aí que tá me ajudando, nessa pegada. Vou ser um pouquinho rápido aqui, mas eu quero dizer que propósito é a base, é o princípio de tudo. Meu propósito é minha família, é minha esposa, é minha mãe, mas todo mundo passa por momentos aquele momento depressivo, a bad, né, que todo mundo diz. Nesses momentos eu gosto sempre de voltar para o passado. Talvez a maioria não teve vida fácil no início. Fui criado em periferia, mãe de doméstica. Minha mãe extremamente guerreira, criado sem pai e criado em periferia. Condições difíceis. Nunca passei fome, tá? Mas condições muito difíceis na minha vida. Então, eu olho onde eu me encontro hoje e aí eu volto lá atrás. Quem era o Anderson? Como isso iniciou tudo? Bom, eu preciso agradecer mais do que querer mais. A tudo dei graças. Eu acho que é o princípio fundamental para eu continuar sempre com minha vibração alta. Boa. Cadê? Agora passa para o meu parceiro daqui, ó. Boa noite a todos. Primeiramente, quero agradecer e parabenizar esse grupo fantástico. Esse evento está incrível. Hoje, além do aprendizado aqui com esses monstros do mercado, pude me conectar com muitas pessoas incríveis. Tenho vários mentores aqui, inclusive o Denis, que passou por aqui, é o meu mentor também. E tenho alguns outros aí que eu já me conectei várias vezes. E assim, a minha pergunta primeiro vai para a Andressa Ferreira. Ela é uma referência para mim, porque a gente tem uma grande operação também. E tu me inspirou muito nessa trajetória aqui do Cash on Delivery. Eu não canso de olhar os teus stories, pode continuar fazendo, em peso, tá? Então, a gente se inspira muito, a minha mulher se inspira muito em ti também. E a minha pergunta é, como eu posso ter uma operação de sucesso, de fato, e como escalar essa operação da melhor maneira possível, sadia, podendo contratar, qual o método de contratação que tu utiliza hoje para manter a tua operação de pé, que eu sei que tu trabalha de verdade. A gente sabe disso. Eu te acompanho bastante tempo. Eu estou mais de 1 ano na Logs, tive 2 sócias, e as 2 sócias tu conhece, e a gente está trabalhando. E se tu puder dar um hack para a gente, para quem trabalha na operação, que tem uma operação todo dia, vende todo dia, e como aumentar essas vendas. Muito obrigado. Quem nunca viu o escritório da Andressa, a operação da Andressa física, e não quis ter um escritório físico, é loucura. Eu conheci de gente que, eu vou ter um escritório porque a Andressa tem um escritório físico, a Andressa é top 1, será que é o escritório? Então, hoje em dia, muita gente está adepta do home office, né? Mas eu, antes de entrar no digital, eu era empresária. Então, assim, na minha cidade a gente tem rede de lojas físicas e a gente sempre foi adepto do presencial. Quando eu comecei no marketing, né, até por influência da minha irmã, que foi buscar como ganhar dinheiro na internet,
E aí encontrou mentorias e cursos. Eu falava para ela que era golpe, que era tudo mentira. E aí acabei, né? Ela pediu muito para eu dar atenção para o marketing e olhar com outros olhos, porque eu achava que era tudo mentira. E aí comecei a estudar e realmente vi que o marketing poderia ser algo muito promissor na nossa vida, né? Eu comecei no tráfego direto. Eu não comecei no X1. E aí ele ganhou de mim. Ele gastou 15 para ganhar 35, eu gastei 600 para fazer R$ 35. E aí também, só que assim, eu tinha a mentalidade de que aquilo ali ia dar certo. Só não sabia como fazer acontecer, como ganhar dinheiro realmente, né? Porque eu via muita gente postando ali comissão e eu falava, gente, cadê o lucro, né? Não adianta a gente vender, tem que ter lucro. E aí acabei indo para o WhatsApp, né? E no começo era eu e minha irmã. Eu nunca fui de vendas. Eu sempre odiei vender. Na verdade, eu administro, né? Então, assim, eu não tinha conhecimento em vendas. Inclusive, quem me ajudou bastante foi a Morgana, que está aqui, vai palestrar amanhã. Ali ela, gatinha. Ela me ajudou bastante. Essa pessoa vocês precisam escutar. Inclusive, no próximo evento da Logs, eu quero a Andressa em cima do palco. Porque ela precisa estar em cima do palco. Tem que cobrar o patrão dele. Palestrante. Não, gente, olha... Guerreira. Vou falar um negócio. Eu era afiliada, né? E aí, mesmo como afiliada, eu achava que valia muito a pena investir no mercado e tal. E eu comprei a mentoria da Morgana na época, que não era barata, era R$ 3.000. E aí, quando eu entrei na... De graça? De graça, né, não, Morgana? Para mim, há 2 anos atrás, gente, era caro. Porque por mais que eu tinha dinheiro para investir ali no mercado, porque que nem ele estava falando, né? A gente não tem essa história triste para contar. Graças a Deus, eu tinha possibilidades. Então, assim, eu tinha dinheiro para investir. Eu falei, não, eu vou comprar tudo que é curso. Eu sei que tem gente que não tem condição. Graças a Deus, eu tinha essa condição. E aí, quando eu entrei na mentoria da Morgana, ela falou assim, mas você é afiliada? Eu acho que não tem nenhum afiliado aqui na minha mentoria, só tinha produtor no grupo dela. Não, você tem que fazer um produto. Eu, não, que produto? Eu quero ser afiliada. Tipo, eu não queria saber de ser produtora na época, né? E aí, eu comecei no WhatsApp e fui desenvolvendo a técnicas de vendas, e quem sempre vendeu na vida foi a minha irmã, né? A minha irmã, a vida inteira, ela foi vendedora. E aí a gente fez uma parceria. E eu ficava mais... Quando eu acertei ali o funil, depois de estudar, eu falava, eu vou fazer o tráfego e você faz o atendimento. E ali foi, né? A gente contratou a primeira funcionária nossa, era a babá da minha filha. Tipo assim, ela cuidava da minha filha, eu ia dispensar ela para contratar uma outra pessoa. Eu falei, não, vou te pôr no escritório e a Melissa vai te ensinar a vender, que era a minha irmã. E aí a minha irmã levou ela para casa da minha irmã e ensinou ela ali dentro de casa. E aí a minha irmã falou, vamos aumentar, vamos pôr mais uma. Eu falei, não dá para a gente pôr todo mundo na tua casa, né? Vamos alugar um escritório. E aí isso a gente fez ainda sendo afiliado. Eu não era produtora. E aí, quando a gente realmente virou produtora, através de um ex-sócio que eu tive, que viu o potencial em mim, ele acreditava mais em mim do que eu mesmo. Assim. Ele falou, não, tenho certeza que vai dar certo. Me deu a coragem que eu precisava ali, sabe, para assumir um negócio desse. A gente começou a expandir o escritório. Então, assim, muito das contratações que tem lá no escritório, quem faz é a minha irmã, ela que cuida do time de vendas. Por sorte, assim, na minha cidade, eu sei que a gente estava até conversei com várias pessoas hoje que querem ter time presencial e tem um pouco de bloqueio, porque nem toda cidade é igual. Alguém falou hoje para mim que BH, eu sou de BH, lá não acho ninguém para trabalhar, o pessoal tem preguiça, não sei o que lá. Na minha cidade, a gente consegue encontrar pessoas. Então, assim, no começo, assim, a minha sobrinha trabalha no nosso time, aí ela chamou amiga, que chamou amiga, e assim vai indo. A gente vai contratando muito, assim, um amigo do outro, que é conhecido, indicado, e a minha irmã acaba fazendo treinamento. Então, por mais que entrem pessoas lá que, às vezes, não têm tanta experiência com vendas, porque é difícil você achar alguém que tem experiência em vendas, né? Como ela tem isso na veia dela, ela acaba conseguindo treinar o pessoal e acaba montando o nosso time. Então, esse mérito acaba que é dela. Eu já falei para ela que é assim, ela contrata. Se em uma semana ela achar que não dá bom, já dispensa, porque senão ela fica louca, tentando ensinar quem não... Não é fácil. Mas, assim, não é fácil, mas nem por isso a gente vai falar, eu não quero ter time de vendas. Que nem teve gente que falou, o Gustavo falou,
Ele prefere lidar com afiliados do que com o time de venda. Então, assim, eu meio que cuido da mentoria dos meus afiliados, né? Eu dou um suporte para o pessoal da mentoria. Minha irmã também ajuda, mas quem cuida do time de vendas é ela. O mérito é dela. E é uma coisa muito legal que você falou no começo, que acaba fugindo um pouco disso aí, que você falou que a galera está preocupada em venda, né? E sempre que eu converso com a Andressa, ela falou, cara, eu não quero saber de venda. Eu falo que eu quero dinheiro no bolso. Minha meta é o dinheiro que entra no meu bolso. Vender 1 milhão, vender 1 milhão e meio, tá, mas a minha margem é quanto? Eu trabalho só com margem de lucro, eu não trabalho com volume de venda. O fulano vendeu 1 milhão e meio, beleza, lucrando 7%. Lucrando 5%. É o que mais acontece. Então, às vezes, vocês veem volumes muito altos de venda com margem muito pequena. Existe uma margem padrão que a galera tem para cima ou para baixo ali que fica flutuando, mas a meta final, eu gosto muito dessa ideia da Andressa, que o negócio final sempre é quanto que você coloca no bolso. Porque senão você não cresce, o negócio não cresce, sua vida não vai para frente, você fica só brincando de postar notificação e vender curso. Então, tem uma... Sem falar bagunça, né? A empresa de info começa a repor o prejuízo do físico. Aí o cara começa a vender curso, muitas das vezes. Sendo que a ideia é o contrário, né? A ideia é o info potencializar o curso, não tirar o dinheiro do lugar para cobrir o outro. Porque, infelizmente, hoje em dia, o pessoal gosta de ser guru de internet, né? Isso é verdade, tipo, ficar vendendo... Eu tenho um pouco de raiva disso, assim, porque eu vejo o outro lado, assim, as pessoas que chegam frustradas, querendo desistir do mercado, porque o pessoal acha que é tudo muito fácil. E, de fácil, não tem nada. Assim, hoje... 2 anos depois ali que eu entrei no mercado, eu posso dizer que eu trabalho talvez 100% mais do que eu trabalhava. Eu vivia num mar de rosas e não sabia, assim, sabe? Com relação ao trabalho. Porque não é fácil. A gente trabalha muito, todo mundo que está envolvido, time de vendas, gestor, coitado, o meu gestor de tráfego, que está aí, ele... Uma pergunta boa, André. Se o seu time inteiro está aqui, quem está trabalhando? Não, o nosso gestor principal está aqui, mas a gente tem um que ajuda ele. E tem meninas no time hoje que ficaram até felizes, porque as 3 que vieram para cá, as outras estão deitando e rolando lá, né? Vendendo para os leads delas. Mas... O que eu estava falando? Perdi. A gente trabalha muito, tipo assim... O Lucas, que é o nosso gestor, ele vai ligar as campanhas 1 da manhã. Aí, 10 horas da manhã, já está acordado lá, ligado no 220. Né? Nosso time tem menina que entra às 7h30 da manhã no escritório para trabalhar. Então, assim, dentro do escritório são 13, mas aí tem acho que uns 3 ou 4 remoto. Isso, na verdade, a minha irmã cuida do time de vendas e eu cuido tanto da mentoria quanto do resto, assim, da parte estratégica. Infinitas coisas. E eu acho interessante que os meninos que vieram do meio físico, a Andressa, ela tem... Eu acho que é um ponto diferencial, porque eu também vim do mercado tradicional, então eu tinha um pouco mais de noção do negócio do mundo real. Né? Quando a gente vem para o digital, a gente vem com uma bagagem um pouco diferente. A galera que é mais jovem, por exemplo, do Rafa, que é um cara que é muito mais nativo digital, uma perspectiva totalmente diferente. A gente vem, às vezes, com algumas bagagens, alguns ensinamentos diferentes. E o que você comentou, a parte da gestão, ela já fica na sua mão, porque você tinha muito mais facilidade que isso. E o maior problema que eu vejo a galera ter hoje é a gestão. O Gustavo comentou. Você mistura os caras, você mistura o dinheiro das empresas todinha, vira uma bagunça do caramba, chega no final do mês, você não sabe nem se está positivo ou negativo. Você não sabe nem de onde que vem o dinheiro. Eu falo porque a gente já fez isso há muito tempo. Misturava tudo num centro de custo, entrava dinheiro de info, entrava dinheiro de produto físico, a hora que você faz um balanço, você estou tomando prejuízo num lugar, você descobre meses depois. Porque fica tudo bagunçado, fica num lugar só, então... A gente isola todas as operações nossas. A gente tem uma operação com o Gustavo. São números isolados, totalmente isolados, nenhum tem conexão com o outro. O Rafa vai falar no domingo, ele vai falar sobre como que ele, né, que o CEO do negócio inteiro é ele, como que ele gerencia mais de 350 pessoas online, como que a gente gerencia essas equipes internas e tal. A gente vai fazer um debriefing bastante para quem está no domingo e vai ter esse ponto a mais, mas eu acho bom que a Andressa teve de diferencial aí, foi trazer o escritório físico é um diferencial muito grande. Morgana defende muito a ideia do time home office. Eu sou o time Morgana. Eu ainda prefiro a galera em casa. Eu quero ficar na minha casa. Se eu trabalhar em casa, se eu falar assim, hoje eu vou ter que ficar em casa. Se deixar, eu acordo de pijama e quando chega à noite eu estou com o mesmo pijama. Eu não posso ficar em casa. Eu tenho que sair para a rua, assim, sabe? Acordar, me trocar, sair, que eu acho que eu funciono melhor. Mas cada caso é um caso. Quem não tem
condição de montar um time presencial, porque na cidade é difícil contratar e tudo mais, a Morgana mesmo tem comunidade de pessoas que estão disponíveis no mercado para trabalhar e a gente encontra, é só questão de procurar. O que não pode é falar, mas aqui é difícil, não, então não vou fazer. Tipo, não dá. Não. Eu tenho, atualmente, vendendo, só tenho uma pessoa que está home, o resto é tudo presencial. E também porque foi acaso, assim, era uma mentorada que estava indo muito bem, a gente trouxe ela para a operação. Mas a gente prefere o presencial, assim, uma semana, uma pessoa nova no time, se ela tiver condição mesmo de fazer aquele trabalho, ela vai fazer com excelência, porque contamina, sabe? O ambiente contamina. Então, tem uma ligando, tem uma falando, aí quem entrou novo fica prestando atenção, como você está quebrando aquela objeção, o que ela está falando. Se tem uma que gosta mais de ligar, aquela outra vai ficar de olho, como ela liga, como ela aborda. Então, assim, contagia, é inevitável. Então, eu acho que isso assim, ajuda demais, sabe? Para a gente poder crescer o time. Zeramos. Já apareceu o fim do tempo. Queria agradecer o tempo de vocês. Pô, a gente teve pouco tempo, a gente conseguiu bater um papo, acho que deu para entender bem. E, cara, para quem conhece a Andressa, quem conhece o Gustavo, o Anderson, o Rafa, a gente acaba ficando menos ideia, mas a Andressa ela é extremamente solista, bem aberta a conversar, etc. Então, vocês conseguem também conversar com eles. Pô, manda um direct, troca uma ideia. Eles têm muito que ensinar para vocês também. Eles estão encabeçando esse mercado junto com outras pessoas que estão aqui. Então, queria pedir primeiro uma salva de palmas para todos eles e agradecer esse tempo com a gente. Obrigada, aqui. pessoal. Chegou? Alô. Quero só fazer uma última pergunta para a Andressa. Você fez ou não? Antes de acabar. Fiz no começo. Fez no começo? Vou perguntar de novo só para reforçar. Andressa, só para dar uma... Cash on delivery ou pay after delivery? Cash on delivery. Só que, cash on delivery com você colocando CD no Brasil inteiro. Deixa comigo. Vai. Ela tá no meu time, mas ela põe pressão, vocês viram. É um jogo de dois lados, né? Moçada, obrigado pelo tempo de vocês. Bora de novo. Tá acabando o primeiro dia. Vocês viram que o negócio é garroteado, né? Não tem muito... Mas boa, cara, são parceiros bons demais que a gente pode contar com eles pra tudo. Seguinte, turma, vamos caminhando pra última palestra do dia de hoje, tá? Eu vou pedir pra vocês pra ficarem, porque vai ter explicação sobre amanhã, a gente vai fazer um overview final comigo de 10 minutinhos, no fim dessa última palestra. E só antes de chamar, de maneira muito objetiva, seca e tudo mais, eu quero só contextualizar quem é a pessoa dessa palestra. E quero que vocês escutem com atenção, porque essa pessoa foi um mentor meu, tá? Foi um cara que fez com que a Log se profissionalizasse em um nível que, sem dúvidas, não se profissionalizaria sem ele. Quase um trava-língua. Então, antes da Log ser aberta para o mercado praticamente, ele foi lá para Goiânia, é um cara que é um dos contadores mais renomados e antigos do mercado. Tem um escritório de contabilidade que muito provavelmente aqui tem clientes dele, né? Já atendeu plataformas, continua atendendo algumas plataformas do mercado, então altíssimo nível. E quando a gente sentou para conversar a primeira vez, ele falou: Rafa, você não tem um negócio, você está com vários pontos aqui que tá um teto de vidro essa parada. Eu lembro que na época a gente ainda não tinha aberto oficialmente para o mercado e tudo mais, né? Mas ainda ficavam produtos em armazéns que não eram oficiais, sabe? Tipo, não tinha filial e tudo mais. Tinha até produto em endereço residencial dos outros, só que eram produtos mais meus. Ele falou: mano, isso aqui não existe, não dá para rodar assim. Eu falei: pô, mas vou ter que alugar espaço, mobiliar, contratar CLT, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Ele falou: e aí, qual a outra alternativa você tem? Você faz isso, você fecha, né? E diversas orientações práticas que foram nos dadas. É um cara que eu escuto muito, respeito muito, admiro muito. E queria que vocês escutassem o que ele vai dizer, porque isso, principalmente os grandes produtores aqui, pode com certeza mudar o negócio de vocês, fazer com que vocês reduzam carga tributária e, consequentemente, um dinheiro economizado é lucro a mais no bolso, né? É uma palestra um pouco mais técnica, mas é um cara muito massa. Então, fiquem, por favor, tá? Até o final, porque, como eu disse, após a palestra vão ter alinhamentos para amanhã. A gente vai fazer um resuminho, vai passar um vídeo massa sobre o dia de hoje também. Então, é isso, beleza? Quero convidar e pedir uma salva de palmas, por favor, para o Marcelo Reis. Marcelão. Ó a pinta do cara. Sente o drama.
Boa noite, pessoal. Graças a Deus, né? O último. Hein? E tinha que ser logo o contador, Cruzes. Também acho que é o melhor que tem. O melhor que tem. São duas coisas que você tem que ter na vida: Jesus e um contador, tá? É sério. Geralmente, o contador que chama advogado para você. Só o passador que eu tô sentindo falta aqui. Alguém levou, né? Pessoal, mas eu vou, enquanto não chega o passador, eu vou me apresentando. Eu sou Marcelo Reis, como o Rafa disse. Tá aí, já está aí até a minha primeira tela. Eu sou contador, sou empresário. Decidi explorar a contabilidade como um negócio há 12 anos atrás, 13 na verdade, mas oficialmente há 12. Tenho assim, combinados, especificamente falando em planejamento tributário e estudos sobre a empresa e os tributos. Eu tenho mais de 15 anos de experiência com isso. Só assim, com pessoas que trabalham com venda na internet. Esse ano agora, faz 10 anos que a gente trabalha com o pessoal do digital. Então, eu falo que hoje em dia vocês são uma nova safra, uma nova geração do marketing digital no Brasil. Porque há 10 anos atrás, pô, pensem vocês, quem tem aqui 10 anos de estrada, de internet? Levanta a mão aí, quem tem 10 anos? Aí, 1, 2. Então, vocês verem que refrigera, né? Entrou uma turma nova e tal. E a gente vem acompanhando isso já há bastante tempo. E há uns 7 anos atrás, eu acho que eu comecei... Acho que foi um dos primeiros, na verdade, a começar a trabalhar o varejo, o e-commerce de varejo, né? Soluções de economia tributária para e-commerce de varejo. O meu primeiro cliente que eu trabalhei, que eu fui atrás, que eu estudei, que eu briguei com o Estado de Minas Gerais, de onde eu sou, para que ele tivesse incentivo fiscal, foi lá em 2016 para 2017. A minha empresa, né, que está aí na tela, a Opção, eu tenho uma plataforma também de contabilidade online, chama EasyConte. A Opção está presente em 2 estados, né? Está presente em Minas Gerais e no Espírito Santo. Nós temos uma unidade em Vitória e uma em Governador Valadares. Somos 40 pessoas, uma família de 40 pessoas, focados em fazer com que o negócio de vocês aconteça, que tenha performance, que o sonho de vocês de ter um negócio, de não ter uma ocupação, mas ter uma empresa, saia do papel. Ou vá para o papel, né? Porque tem coisa que tem que ter documento. Também fui professor universitário durante 9 anos. Então, falar para vocês, para mim, é algo que eu gosto muito de fazer. E eu sempre que eu venho a alguma palestra, que eu gosto de dar palestra também, eu nunca falo de números da minha empresa, né? E toda vez que eu venho num evento de marketing digital, todo mundo gosta de falar número, né? Eu acho legal. Eu falo assim, poxa, eu sou o cara que é do número, eu nunca falo número. E eu estava ali sentado e resolvi fazer uma conta de papel. Aqui, ó, fiz um papelzinho, ó, uma conta de padaria. Para passar para vocês o que é o nosso trabalho hoje em números. Só do digital, tá? De 2017 a 2024. Na Opção Contabilidade, nós processamos 4.480.444 vendas. R$1 bilhão de faturamento. Está aqui, ó. E eu fui muito cuidadoso, porque eu não queria chutar um número. Então, eu contei, eu somei, está aqui. E, olha, dentro desse número ali importante, o número mais bonito não é esse.
O número mais bonito é que, nesse faturamento todo aqui, com incentivo fiscal, planejamento tributário e regulação de gestão, formação de preço, consultoria com os meus clientes e redução de risco e passivo, só de imposto aqui, tem 170 milhões de reais em economia. Tá? Esse é um número lindo que eu quero trazer para vocês. 169 milhões, 340 mil, R$ 267,90 de imposto que seria pago e que hoje está no bolso da turma que eu atendo. E sabe o que é mais legal? Com esse tanto de operação, você pensa assim, poxa, e fiscalização, cara? Porque, e a cartinha da Receita Federal, a cartinha da Receita Estadual, como é que você... Não tem isso, não? Tem isso, não. Ali é zero multa. Zero. Zero. A gente tem hoje um nome respeitado no Brasil todo. A nossa empresa atende 16 estados no Brasil hoje. Tá? Só da turma do digital, essa turma mais nova, são quase 1.000 empresas que a gente atende. E eu separei hoje, para falar com um pouco de vocês, e bem rapidinho, porque o nosso tempo é curto, de alguns pontos que são comuns para quem está novo no pedaço. São coisas que, basicamente, vocês terão, do jeito que o Rafa falou aqui, é a real. E foi, do que tem aqui, bastante coisa eu disse para ele no nosso primeiro encontro. Então, eu já vou adiantar para vocês a nossa primeira call. Beleza? Vou passar para vocês aqui coisas que vocês precisam pensar para que vocês estejam fazendo o que vocês estão fazendo hoje, daqui a 5 anos, com sucesso, com dinheiro no bolso. Porque vocês já escutaram muito disso. Ah, eu sou fulano de tal, hoje eu estou bem, mas já quebrei 3 vezes. Já quebrei uma. Eu não quero que você quebre de novo. Entendeu? Então, eu acho que, com o tanto na era do conhecimento, com acesso à informação que a gente tem, cara, você não pode cometer erro repetido, erro que alguém já fez. Então, vamos passar aqui um básico do que é a estrutura de negócio, o que você precisa observar no seu negócio hoje, para que você não derrape em erros comuns. Beleza? Então, vamos lá. Eu acho que todo negócio começa, e isso foi uma coisa que eu peguei bastante firme na Logs, que eu posso usar aqui como exemplo, foi na forma do negócio. Tá? Todo negócio ele tem que ser composto da forma que ele é, não é da forma que dá para ser. Então, acho que a gente só consegue pensar, eu só consigo ser útil para vocês, eu só consigo fazer vocês alcançarem aqueles 170 milhões de reais de economia aqui, se a gente tiver uma empresa para a gente trabalhar. E eu sei que tem muita gente que entra no digital, e a última coisa que a pessoa preocupa é formalizar o negócio dela. A última coisa, sempre tem aquele cara que fala, eu vou esperar validar e aí eu abro minha empresa. Isso é conversa para boi dormir. Porque, na verdade, o que pode atrapalhar você a tirar o seu negócio da lama, a tirar ele de dentro da terra, é você começar certo. Eu nunca vi nada que começasse torto que terminasse certo. Nada. Então, cara, e não é só chegar e falar assim, poxa, eu vou abrir uma empresa. Pá, o cara vai lá e senta um MEI. O cara vai lá e senta um MEI no negócio e ele tem um sócio, e aí todo mundo tem... E aí fica aquela coisa, eu tenho um sócio, não tenho... o cara está comprando 100 mil reais de tráfego por mês e o mês só pode faturar 81 mil por ano, e ele... Sabe, eu acho que cada pessoa, cada empresa tem sua fase. Sabe? E só pelo tanto de disponibilidade que você tem para investir no seu negócio, já começa a limitar o tipo de ação que você tem que tomar. Eu acho que começa por aí, o tipo de empresa certa para o seu negócio. Qual que é, Marcelo, o tipo de empresa certa para o meu negócio? Cara, simples, vai com base naquilo que você está indo fazer. Com base no dinheiro que você está indo gastar.
Eu sei que tem muita gente que não pensa nisso, mas toda vez que você começa um negócio, tá, da mesma forma como você sobe uma campanha, que você faz um anúncio, o dinheiro que você compromete numa campanha, você está disposto a perder ele para poder vender. Não é isso? Aqui tinha gente aqui agora, sentada aqui, falando que gastou R$600 para ganhar 30. Então, a pessoa não ganhou, ela perdeu R$570. E a empresa é a mesma coisa. Então, se você pensa assim, cara, eu preciso entrar no negócio e eu não posso entrar nisso para gastar menos de 100 mil, 200, 300. Para eu viver disso, eu tenho que ganhar 600 mil no ano. Aí você vai lá e fazer o quê? Cara, poxa, então, vamos começar pelo começo. MEI não serve para mim. MEI não paga as suas contas. Então, vamos pela via certa. Segundo erro muito comum, você encontra um produtor com um produto rodando, ele tem lá, são 2, 3 sócios, e o negócio inteiro está no nome de um, que de repente não é nenhum dos 3 sócios. De repente está no nome da mãe de alguém, da mulher de alguém, do irmão de alguém, do primo de alguém. Isso acontece, gente, ainda. Acontece. Mas pensa, vocês 3 estão na jornada. Não é não? Não estão na jornada? E olha que ninguém me contou, hein? Cara, o negócio de vocês tem que refletir a jornada que vocês estão. Precisa ser assim. Porque eu não conheço nenhum negócio que vai bem, fatura bem, que essa etapa não está vencida. E quanto antes a gente resolve isso, é mais barato. Porque, eventualmente, pessoal, tudo isso que eu estou dizendo para vocês aqui, chega no ponto... Quando o troço dá certo, que você precisa ganhar dinheiro com aquilo, a pessoa começa a correr para fazer o que eu estou contando para vocês aqui e acaba fazendo errado. E acaba gastando mais do que deveria e atrasando mais o negócio. Tá? Então, cara, se vocês 3 são sócios, então vá os 3 para o contrato social. Por que disso? Cara, enquanto nós somos amigos, tudo é maravilha. Eu concordo com tudo que você fala, não discordo de nada que você diz, e vamos embora. Mas, cara, nós somos ser humano tem conflito, ninguém consegue prever o dia de amanhã. Como que eu vou preservar o seu compromisso comigo amanhã? Fazendo você assinar um tratado, um acordo, um contrato social comigo. Isso preserva vocês e preserva mais ainda o negócio, porque ele precisa funcionar sem você aqui. Bom, o pessoal estava aqui agora falando, alguém perguntou assim, mas, poxa, você está aqui, a sua empresa está lá funcionando? Tá, a empresa da gente é um ente fora da gente. Vocês aqui não fundaram um negócio para ser escravo dele. Não, a empresa foi feita para você ter vida boa. Foi feita para você ter vida boa, mas isso só vai acontecer se o negócio começar certo. E daí, cara, se você tem um início de empresa legal, assim, bem regulado, as mudanças que precisarem serem feitas na empresa ao longo da vida, se precisar de sair sócio, entrar sócio, se você quiser sair, fica mais fácil. Não tem briga, não tem zoeira, é muito tranquilo. E aí eu trouxe aqui para vocês também alguns modelos de sociedade mais comum, né? E que eu gosto de exemplificar esses 3, porque é o seguinte, cara, se você está sozinho no negócio, em 2025, não tem necessidade de você inventar um sócio. Porque a gente ainda tem... Pessoal, eu já trabalhei nessa minha carreira toda com as 4.000 empresas, 5, por aí. Última contagem que eu fiz lá no setor meu de registro de empresa, a gente já fez 5.000 registros de empresa. Foi a última contagem que eu fiz. E a gente acha comumente empresa que tem 2 pessoas, aonde uma não é sócio. E a gente não sabe por que aquela pessoa está lá. Você vai entrevistar um empresário, ele não sabe por que ele colocou. Ele achou que tinha que colocar, ele viu um vídeo no lugar que tinha que colocar, ele pegou e pôs. Então, assim, se você tem sócio, tem a sociedade. Ah, Marcelo, mas e sobre proteção de patrimônio, capital limitado, como é que faz? Hoje você consegue ter empresa com cobertura de sociedade limitada sozinho. Sociedade limitada unipessoal, você pode ter. Tem qualquer que seja a combinação de negócio que for o seu negócio, existe um tipo jurídico apropriado para a sua realidade.
E você sabe qual que é o interessante, pessoal? Que custa o mesmo tanto. Custa o mesmo tanto para você começar certo, custa o mesmo tanto. Hoje para você abrir uma empresa, você vai gastar R$ 1.500. Não interessa que tipo de empresa que é. Não interessa quantas pessoas vão estar envolvidas. Vai ser R$ 1.500 a média. Põe aí. Tem lugar que vai ser um pouquinho mais, por causa de taxa municipal, por exemplo. Mas, cara, para começar e para consertar depois, cada vez que você mexe, é mais 1.500. E por aí vai. Então, cara, começa certinho. Começa do jeito que tem que ser. É melhor você esperar um pouquinho e consultar, né? Consultar um profissional, pode consultar minha equipe, e começar do jeito que tem que começar. E se você hoje está na situação onde a sua empresa não reflete a realidade que você tem inserido, cara, ajusta enquanto está barato, enquanto está fácil. E daí, uma vez que você tem um negócio formalizado, a gente pode pensar em importe e regime tributário, que é coisa que todo mundo acaba confundindo, e vocês precisam saber, pelo menos a linha base disso, para vocês perguntarem, para vocês se orientarem. Então, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Se você, eu concordo que todo negócio que está começando, o pessoal tende a correr para onde o tributo é mais barato. E beleza, todo negócio que começa, vai lá pelo Simples Nacional, a alíquota baratinha. E aí, quando estoura, Marcelo, eu faço o quê? Tem muita gente que chega para mim, é uma empresa só, e o cara tem 10 empresas no Simples Nacional. Porque ele não quer estourar, ele não quer sair, ele não quer crescer. Ele tem medo de pagar imposto. Mas mal sabe ele que, se ele tivesse isso tudo concentrado num lugar só, era muito mais fácil. Era muito mais fluido. Era muito mais barato. Eu peguei um caso onde uma rede de loja física. A pessoa tem um faturamento de R$ 15 milhões em uma cidade só. São 11 lojas. A família da pessoa está toda envolvida, a loja é só de um casal. E quando a gente pegou essa conta, a gente foi ver as despesas que tinham para manter aquela fachada, era muito mais caro do que organizar tudo e pagar certinho. Geralmente, pessoal, todo atalho ele te economiza tempo ou, de repente, praticidade, mas ele financeiramente ele sempre te custa mais caro. Nunca é aquilo que está na etiqueta quando se trata de escolha de um regime tributário. E regime tributário ele acompanha o crescimento da sua empresa, ele acompanha a evolução da sua empresa. Se a sua empresa hoje está no momento de ser Simples Nacional, deixe ser. Não está no momento, cara, o Simples está pesado para mim, eu sei. Desde 2018 para cá, não é sempre que o Simples é interessante para todo mundo, não. Chega um momento que o Simples fica chato, fica pesado, fica caro. Tem solução? Tem solução. Se o seu negócio começou certo, está formalizado, se o seu faturamento inteiro está no fiscal, sem conversa de meia nota, nota baixa, eu só emito nota aquilo que eu estou sacando e por aí vai, se não está nessa situação, tá? A gente tem como começar a trabalhar a partir daí. E eu garanto para vocês que funciona, dá certo. E uma das coisas que a gente mais encontra, quando a gente pega um empresário reclamando que ele não está conseguindo virar um negócio, porque está pagando imposto demais, Marcelo, cara, eu não estou conseguindo, bicho, olha aqui, estou pagando muito de imposto e tal. Eu sempre chamo o cliente, vamos sentar aqui, vamos conversar. Como que você está montando seu preço? Como que você está definindo o valor que você cobra pelo produto que você está ofertando? Porque entenda o negócio. Quem vende na internet, vende preço ou vende valor? Hã? Então, você concorda comigo que a pessoa não fica olhando a sua oferta e vai para o supermercado, para a farmácia ou para uma lojinha, ver se tem algum similar para depois ela comprar o seu? Não é assim que acontece. Então, eu acho que a mágica do varejo online é que você define o valor da sua mercadoria. É você que define. E aí, é óbvio que, cara, para tudo tem limite. Mas, em 2017, por exemplo,
A gente tinha cliente que estava vendendo ômega 3 online a 200, 250 reais, enquanto o ômega 3 custa 60 reais numa farmácia. Pô, é só a pessoa ir lá e comprar. Mas o que manda? É a oferta. Então, se você controla o valor, para que você vai vender no prejuízo? Olha, a grande maioria das pessoas que chegam para mim reclamando dos tributos, que eu sei que é chata, a carga tributária do Brasil, ela é alta. Eu não estou dizendo que é baixa. Tá? Mas a maioria deles, 101%, estão precificando errado. Estão com furo na precificação. Porque muitos de vocês entram para aprender a anunciar e confundem ROI de campanha com margem de contribuição, com lucro do exercício, com resultado da operação. E não é assim. Nunca foi. Você pode estar tendo um ROI aceitável em uma campanha. A pergunta é, o caixa que você está gerando naquilo é suficiente para pagar as coisas que não estão relacionadas à promoção daquela venda? Eu acho que começa por aí. Eu acho que se você vende ganhando, que seja de R$1, é possível otimizar. É possível você alcançar o resultado financeiro que você deseja de várias formas. É possível trocar fornecimento, mexer com planejamento tributário, reduzir custo, ou, se não for possível nenhuma das ferramentas administrativas que a gente tem, porra, se você quer ganhar R$1 milhão com uma operação que dá R$1, o que você tem que fazer com ela? Virar ela 1 milhão de vezes. É simples. Agora, o que não funciona, e pode parecer bobagem, mas acontece demais. Cara, se você tem uma operação que dá prejuízo, se você tem uma operação que ela não dá lucro, ela roda no vermelho, se você escalar, não existe escalar prejuízo. Se você escala uma operação deficitária, você nada para o fundo. Não é escala que conserta a operação que está dando errado. Não é vender muito. Se você escala a operação deficitária, você está escalando prejuízo. Então não adianta fazer 1.000 vendas, 10 mil vendas. Não vai resolver. Você vai chegar ao final do mês com menos dinheiro que você estava no começo. Eu já tive exemplos de gente que fazendo campanha em Black Friday, vendendo R$1 milhão em 3 dias e sobrando R$50 mil no fim do mês. O que está até bom, porque, poxa, você que decide o tanto que você quer ganhar. Se está bom para você, tudo bem. Mas a pessoa fala, aqui, ó, tive R$400 mil de resultado. Ah, então tá, agora vamos pagar as contas. Vamos pagar fornecedor, vamos pagar folha, vamos pagar funcionário, vamos pagar os terceiros, vamos pagar imposto. Aí, não, mas imposto... Não, cara. Entendam? Quando a gente vai pensar em formação de preço, os tributos, por mais enjoados que sejam, eles fazem parte do seu negócio, como o aluguel que você paga, o fornecedor que você contrata, o funcionário que você tem, o seu salário como empresário que você tem que ter. Faz parte, cara. Não vai ter como fugir disso. Então, o que a gente faz? A gente precifica certo. E aí eu trouxe para vocês aqui pontos que eu acho que são legais de vocês analisarem. Cara, vai lançar produto? Pensa, pesquisa, faz pesquisa de mercado. E não é pesquisa de... Eu sei que quando a pessoa vai pesquisar, eles vão lá na galeria de anúncios do Facebook e pesquisa lá. Não é essa pesquisa que eu estou dizendo. É você saber, em termos de valor, em termos de preço, o quanto de valor você consegue adicionar um item. Porque pode fazer o maior sentido, de repente, você está tentando lançar um produto que o anúncio daquele produto falou com você. Mas lembra, você não vai lançar produto para você comprar, você vai lançar para alguém comprar. E nem tudo que você compra, vende. E tem que pensar por aí, faz pesquisa. Depois, cara, como que eu vou orientar minha precificação uma vez que eu sei o que o mercado está pagando desse produto? Eu vou começar a me orientar pelos custos, tudo que eu gasto naquele produto, o que eu consigo adicionar de valor percebido no cliente em termos de qualidade daquilo que eu tenho, quais os custos fixos que eu tenho, e essa coisa é uma coisa muito importante. O cara fala assim, pô, eu trabalho em casa, não tenho escritório. Aí o cara está numa casa que ele paga 10 mil de aluguel, que ele funciona lá dentro,
que aí tem condomínio, tem internet, tem luz, ele tem aquele tantão de conta e ele não leva isso para o preço. Cara, se a sua empresa ocupa um quarto na sua casa, ela tem que pagar aluguel lá. É simples. Não existe negócio que não tenha despesa fixa. Todo tem. Se você trabalha no quarto da sua casa, você tem despesa fixa. E se você não leva isso para o preço, você não está ganhando dinheiro. É simples isso. Tá? E a parte variável, né, que no caso aqui, para vocês, que rodam, que são produtores principalmente, a parte dos impostos, né, que a gente vai falar daqui a pouquinho mais sobre isso, e a parte das comissões. Quem não leva as comissões de afiliado ou as comissões dos vendedores internos para dentro do preço, para saber o que realmente sobra para você no final, cara, eu canso de ver, e assim, tem até cliente meu que faz essa rodada de vez em quando, e eu fico assustado. 70% de comissão para um afiliado virar venda. 65% de comissão. Cara, você está fazendo conta certo? Será? E assim, quando a gente chama para fazer preço, faz muito sentido porque a pessoa vê giro, e eu preciso que vocês entendam. Tem hora que está girando, está entrando dinheiro, e as contas que estão vencendo naquele período que o dinheiro está entrando são menores do que a grana que está entrando, mas não quer dizer que vocês estão ganhando dinheiro. O que acontece muito é isso daqui, ó. Se bem que eu tenho... aqui não ficou a planilha inteira, ficou cortado, viu, Rafa? A planilha aqui, ó, cortaram o pé. Eu trouxe para vocês um caso prático, acho que eu nem vou conseguir mostrar ele todo, porque a parte ali dos resultados são cortados, picotados. Oi? É o telão? Acho que é mesmo, na televisão dá para ver, olha lá. Ó. Ah, não, também não. Também está não. Eu peguei um cliente para fazer uma consulta com ele, ele estava, assim, tinha acabado de entrar, fez uma call de onboard comigo. E ele estava desesperado que ele estava com todos os produtos dando margem negativa. Aqui não tem o resultado final das operações, mas vocês podem acompanhar comigo o seguinte, ó. Todas as colunas ali dos azuis são kits de um produto só que ele vende. E aí, olha que interessante. Ele chegou para mim nesse estado aqui, ó. A primeira oferta dele estava dando menos R$1. A segunda estava dando menos R$2,50. A terceira estava dando R$4,44. E a última, que ele quase não vendia, estava dando R$77. E assim, ó, aqui não tá mostrando. Mas ali tinha prejuízo de tipo uns R$90 mil, agora o número exato eu não lembro. Num período para fazer 9 mil e poucas vendas. Tinha R$90 mil no vermelho. E aí, olha só, que ajuste besta que a gente fez. Depois que a gente colocou tudo que está envolvido no negócio dele, e quando ele chegou para mim, não tinha como fazer nada além de conta. Não tinha como aplicar uma estratégia numa pessoa. Né? O cara está vendendo, ele precisa fazer alguma coisa para ele parar de perder dinheiro. Depois que a gente tem os dados todos na mão, a solução que eu encontrei para ele foi isso aqui. Ó. Nós adicionamos, na oferta dele, R$30